Brasil, 3-1 na Croácia. Uma vitória importante do Brasil, tá? Eu acho que, sinceramente, o Brasil hoje apresentou um futebol mais legal de se ver, né? Um futebol mais... não vou dizer que é envolvente, mas um futebol mais seguro do que a gente viu contra a França. Eu acho que também jogadores que sentiram muito uma pressão na França, no jogo contra a França, eu acho que hoje foram melhores, né? Você vê o Douglas Santos. O Douglas Santos foi um jogador que, na minha opinião, foi um dos piores contra a França, junto com o Vini, e hoje eles se sentiram muito mais confortáveis, muito mais envolventes, participaram muito mais, tá? E deu até uma certa tranquilidade pra mim pensar no Douglas Santos na Copa, talvez. A gente realmente não tem lateral, né? Tanto também que na lateral direita, hoje o Ibanez jogou e eu não acho que ele foi mal. Mas enfim. Rapaziada, o jogo do Brasil hoje teve poucos que, na minha opinião, jogaram mal, tá? Eu acho que o Danilo não entrou bem, mas acho que a única participação mal dele foi no gol, tá? Mas pra mim, outros dois foram muito maus. E começando com o João Pedro. Acho que o João Pedro, nesse amistoso, foi um dos piores do elenco. Por quê? Porque o João Pedro, ele não faz um bom jogo contra a França e ele não faz um bom jogo agora contra a Croácia. E ele entrou no segundo tempo contra a França, começou no primeiro tempo e ficou um pouco do segundo contra a Croácia. E eu acho que isso é muito decisivo porque, querendo ou não, o ataque é muito indefinido. Tá ligado? O ataque é muito indefinido, é um ataque, cara, querendo ou não, o Ancelotti tem suas cativas ali que ele gosta muito, que nem o Richarlison, né? Mas também tem uns caras que, cara, não tem como ele chamar. Um dos que ele não tem como ele não chamar é o Endrick. O Endrick hoje, em 15 minutos, mostrou que, cara, ele quer estar na seleção e ele merece também estar nessa seleção. Porque, cara, querendo ou não, se o Endrick, não é a questão do Endrick ser titular ou não. É a questão de, cara, se você precisar de um cara pra realmente só tentar mostrar uma intensidade, uma coisa assim no finalzinho do jogo, o Endrick tá lá. O Endrick tá lá e ele foi muito bem nesses 15 minutos, tendo uma intensidade alta, buscando o jogo, e eu acho que foi muito bem. Então, pra mim, na minha opinião, o Endrick merece e muito estar nessa lista final da convocação. Agora, o João Pedro, pra mim, ele entra como um cara que fica na dúvida agora. Porque eu acho que um dos únicos que meio que a gente sabe que vai ser convocado nesse ataque que não estava na lista porque está machucado é o Estevão. O Estevão acho que obviamente vai ficar na frente do Ryan. O Ryan tá muito novo, tá ligado? Por mais que eu não acho que o Ryan é um jogador ruim, nem nada disso, eu acho que o Ryan só é muito novo, né? Então, tipo assim, a gente sabe que o Estevão vai estar no lugar do Ryan. Acho que o ataque vai ser isso, vai ter uma mudança aqui e ali, mas eu acho que todo mundo já concorda que vai ser esse o ataque, tá ligado? Agora, Igor Thiago, pra mim, merece estar na frente do Richarlison, se ele tivesse essa dúvida. E eu acho que realmente a dúvida do Ancelotti agora tem que ser se o João Pedro vai ou não. Se ele tá pensando em um atacante assim. Porque pra mim foi o pior que atuou contra um amistoso que você precisa atuar. Você precisa atuar nesses amistosos. A gente viu muita gente atuando nesse amistoso. Luiz Henrique, Danilo. Cara, Luiz Henrique e Danilo nesses amistosos só cativaram completamente a vaga deles na Copa. Completamente a vaga deles na Copa. O Luiz Henrique, o que ele jogou nesses dois jogos foi absurdo. Esse segundo jogo, muito bem também. E desse segundo jogo, é aquela coisa que a gente tinha falado. Será que o Luiz Henrique vai ter essa intensidade sendo titular? Teve intensidade, driblou muito bem, buscou o jogo, foi muito, muito bem. Muito bem. Luiz Henrique fez uma ótima partida novamente. E também o Danilo. Danilo entrou muito bem contra a França e agora começando a titular, mereceu a sua vaga de titular e foi muito bem, tanto que fez gol. Ou seja, legal. Legal. Então, nesse ataque, mano, o João Pedro realmente tem que abrir o olho. É melhor ele continuar jogando bem no Chelsea, porque nesses dois amistosos, que pra mim são amistosos decisivos, você tá pegando duas seleções chatas, a Croácia é uma seleção chata, dá pra ver o porquê que elas são uma seleção chata, retranca, um jogo catimbado, sendo que esse segundo tempo do jogo do Brasil foi muito chato, o segundo tempo foi muito mais chato que o primeiro tempo foi ok, maneiro, mas o segundo tempo pra mim foi horroroso por esse tipo de jogo que a Croácia propõe, tá ligado? Então a gente tem que
levar que esses dois duelos contra a França e contra a Croácia foram duelos importantes, tá? E esses jogadores se destacaram bem. Então, João Pedro, fica a minha dúvida, né? Fica a minha dúvida se ele vai ou não, sabe? Agora, outro que, cara, eu agora tô com uma grande dúvida é na seleção de goleiros. Na parte de goleiros, a gente sabe que o Alisson vai ser titular. A gente sabe. E o Bento, cara. O Ederson foi mal semana passada. O Ederson foi muito mal na semana passada. O Bento agora, pô, pelo amor de Deus, cara, o gol que o Brasil toma, eu sei que tem uma culpa também da questão defensiva ali, Danilo e Marquinhos não conseguindo se ajeitar, mas pra mim, o maior erro ali é o Bento. O Bento sai da bola. O Bento sai completamente da bola ali. É bizarro o quão o Bento foi mal nesse lance. E mais uma vez, é bizarro como, tipo, a gente não tem goleiro reserva. Então, pra mim, mano, o Bento, se ele for convocado, ele não é a minha segunda opção. Pra mim, o Neneca seria a segunda opção na frente dele. E eu ainda acho que o Neneca tem que ser convocado pela questão dos pênaltis e tudo mais. Mas é bizarro o que o Bento, a atuação que o Bento fez hoje. Ele não foi seguro. Teve momentos que, cara, ele na hora do lançamento lançou muito mal, lançou errado, que nem o Ederson fez. E nesse gol aí foi um gol bizarro. O gol do Ederson, pelo menos, foi, pô, Mbappé, cavadinha absurda. O Ekitike, cavadinha absurda. Pô, agora o Bento, a saída do Bento ali é loucura. Loucura. Então, pra mim, hoje, no jogo contra a Croácia, Bento e João Pedro são, pra mim, as piores atuações desse Brasil. Agora, o que vocês estão perguntando? Vinícius Júnior. Pra mim, teve um jogo bom. Bom. Gostei, porém, eu ainda acho que ele pode fazer mais. Porém, não vou dizer que ele foi horrível, nem vou dizer que ele foi mal. Eu só acho que ele foi melhor que ele foi contra a França e ele apareceu mais. Quis mais jogo. Não é ainda aquele Vini que a gente vê no Real Madrid, porém é uma melhora e uma melhora importante. Porque ele buscou, acertou e meio que teve uma pressão. Fez o que a gente espera que o Vini faça, tá ligado? De novo, o Vini não vai ser o 9, o Vini vai ser. E ele é melhor nessa posição que ele jogou hoje, na ponta, tá? Ele foi muito melhor que ele foi na última França. E eu acho que isso é o que a gente tem que torcer para que ele continue fazendo. Aos poucos melhorando. E eu acho que foi o que a gente viu hoje. Ele mais seguro, com mais liberdade, indo para cima do time, dos zagueiros da Croácia, no caso. Então eu gostei da atuação dele. Melhor. Porém, ele tem que render mais. Ele tem que render mais. Isso é certo. O Martinelli, cara, eu acho que o Martinelli, se não fosse pelo gol, ele teria tido uma atuação meio, sabe, apagada, tá? Eu acho que quem meio que fez o Martinelli ter esse brilho foi o Endrick, pela baita assistência que ele deu, mas o Martinelli eu ainda acho que vai ser reserva dele, porque é o Vini ali. Enfim. Agora, na direita, irmão, na direita, eu já falei pra vocês que o Luiz Henrique jogou muito bem. Eu tô com muita dúvida aqui que o Ancelotti vai fazer na direita. Porque o Luiz Henrique foi muito bem nesses amistosos, muito bem mesmo. A gente tem o Estevão, que também, cara, até agora, todos os jogos do Estevão pela seleção, ele tá jogando muito bem. E tem o Rafinha. Então não sei se o Ancelotti vai botar o Rafinha lá na frente, o Ancelotti vai botar o Rafinha de falso 9. E, cara, o importante de pensar nisso é que, cara, o Matheus Cunha hoje fez um ótimo jogo também. O passe pro Vini do primeiro gol do Brasil foi do Matheus Cunha. Então eu acho que hoje o Matheus Cunha fez um bom jogo. Um bom jogo também. Coisa que contra a França, ele não fez um jogo mal, na minha opinião, mas ele também não fez um jogo bom. Ele erra ali no segundo gol da França, mas pra mim não foi horrível em campo, não. Eu só acho que hoje ele realmente teve uma atuação boa. Quis, tentou. E, cara, ele podia ter até feito um gol. Se não fosse o Livakovic também fazendo uma grande defesa, tá ligado? Então tem isso também, na minha opinião, tá? Agora, eu não sei como o Ancelotti vai pensar no Rafinha nessa hora. Porque o Rafinha, a gente tem Rafinha, Luiz Henrique e Estevão pra direita. O Rafinha a gente sabe que ele pode jogar na esquerda, ele talvez possa jogar de falso 9. Então tem isso, tem essas questões também, tá? Agora, é uma coisa que eu realmente estou muito curioso pra saber o que o Ancelotti vai fazer, tá? E é aquela coisa que eu falei pra vocês no ataque. Pra mim, o ataque, irmão, cara, tá mais do que definido, na minha opinião. Falta só o Estevão nesse ataque, na minha opinião, tá?
Na minha opinião, só falta o Estevão nesse ataque do Brasil. Essa é a minha opinião sobre o ataque do Brasil. Agora, outra coisa que vocês podem estar pensando: Neymar. Neymar. Onde que o Neymar entra na seleção? O Neymar entra nessa seleção? Cara, eu já disse pra vocês que eu acho que o Neymar, ele pode ser utilizado no Brasil. Só que, cara, nas condições atuais que o Neymar está, do que ele é, a gente sabe que o Neymar não vai ser titular nesse Brasil, pela intensidade que o Brasil joga hoje em dia. Hoje também ficou mais claro ainda. Você vê como todo mundo volta, pressiona. Você tem o cara pressionando alto. Se ele não tá pressionando, ele tá voltando pra marcar. Então, tipo assim, eu não vejo o Neymar conseguindo fazer isso por 45 minutos direto, como os caras, como os brasileiros, como você viu, os jogadores do Brasil fizeram. Agora, tipo assim, irmão, pra você ter um jogador ali no segundo tempo, que nem o Endrick entrou hoje, que em 15 minutos fez o que ele fez, eu acho que o Neymar também é um ótimo jogador pra se ter isso, pra se fazer isso, talvez, tá ligado? Então, pra mim, eu não descarto o Neymar. Eu acho que o Ancelotti talvez não descarte o Neymar por causa disso, tá ligado? Você ter esse jogador no banco vai ser muito especial. Agora, só falta o Neymar querer, né? Só falta o Neymar conseguir fazer isso. Porque se o Neymar, na minha opinião, mostra a sequência que ele consegue atuar, seja por 45 minutos, seja por esse tempo assim, eu acho que o Neymar vai ser convocado para ser esse jogador de... nos 60, 70 minutos, ele vai entrar. E pode fazer essa diferença. Eu acho que ele consegue fazer essa diferença, beleza? Então, essa também, pra quem tá com dúvida na questão do Neymar, eu acho que ele ainda pode ser convocado. Eu acho que ele ainda pode ajudar nesse sentido, tá? Mas agora, pra ser titular, eu acho que o Neymar não vai ser titular. E quem tá pensando que, pô, o Neymar tem que ser convocado pra ser titular do time, eu acho que você tá maluco. Eu acho realmente que você tá maluco, que hoje mostra como a intensidade desse time do Brasil é muito alta. Eu não sei se o Neymar teria essas condições físicas pra ter essa intensidade, tá? Mas convocar ele, eu ainda acho que ele pode ser convocado. Beleza? Agora, outra coisa no meio-campo, né? A gente viu o meio-campo. Falar mais um pouco sobre o Danilo. Ótimos 2 jogos que o Danilo teve, né? Eu acho que o reserva do Bruno Guimarães é o Danilo. Ficou mais do que visível isso hoje, tá? A gente sabe que o Bruno Guimarães vai ser o titular nesse meio-campo do Brasil, nessa 4-2-4. Agora, o Danilo entrou muito bem nesses jogos e, pra mim, carimbou a sua reserva no Brasil, tá? Carimbou essa camisa da reserva. E eu acho que o outro ele vai chamar é o Andrei, né? Acho que o Gabriel Sara não teve a oportunidade hoje, mas meio que, tipo, não teve o que fazer, irmão. O Danilo tava muito bem e eu acho que o Ancelotti também percebeu isso. Quem sabe o Gabriel Sara não vai pra próxima, vai ficar pra próxima em 2030, né, rapaziada? Mas enfim, eu gostei muito de ver o Danilo nesse meio campo do Brasil, tá? Muito, muito mesmo, tá? E só pra finalizar aqui um pouco falando sobre a zaga. Mais uma vez, eu não acho que a zaga do Brasil, tirando esse gol horrível que quando entrou o Danilo e Marquinhos, meio que ficou aquela nhaca e o Bento fazendo o que ele fez. Tirando isso, eu não acho que a zaga do Brasil foi péssima, tá? Eu não acho que o Bremer, eu não acho que o Léo Pereira, eu não acho que o Ibanez fizeram más atuações não, tá? Eu gostei da atuação dos 3. Por mais que a gente sabe que quem vai ser convocado é o Marquinhos, é o Gabriel Magalhães, é o Militão. E provavelmente vai ser 2 desses 3 nomes que eu falei pra vocês, beleza? Então, eu não acho que nenhum desses 3 que eu citei, Bremer, Léo Pereira e Ibanez, foi mal. Eu gostei da atuação dos 3 nesses jogos, tá? Eu acho que o Brasil tem as suas limitações, tá? Tem suas limitações. Só que, como eu disse pra vocês, todas as seleções, pra mim, têm as suas limitações. Só que a diferença é que a França tem o Mbappé, que é um cara que consegue decidir toda hora, a qualquer momento, né? O Mbappé consegue ser esse cara, né? Pra decidir. A Espanha tem o Yamal. Portugal tem Bruno Fernandes, Vitinha, Cristiano Ronaldo, que também são esse tipo de jogador. Então, a gente não... De novo, não tá no nível deles, na minha opinião, mas a gente não tá muito abaixo deles. A gente tem que fazer aquele jogo perfeito, como eu falei pra vocês, pra gente conseguir meio que ganhar desses caras e saber defender. Eu acho que o Brasil se mostrou que contra essas seleções ele vai jogar nessa transição, rápida, coisa que ele fez muito bem hoje contra a Croácia. Beleza, rapaziada? Essa é a minha opinião sobre a seleção. A gente já tem que ter fé, rapaziada. É aquela coisa. Não é provável, não é uma coisa que vai acontecer, a gente vai ganhar a Copa, mas é uma coisa que a gente pode ficar animado, pode ficar com esperança, tá? A gente pode torcer e eu acho que tem que torcer pro Brasil ganhar essa Copa, tá? Acho que tem condições. 26 aqui. Vamos lá. Deixa eu botar os 26. Vamos lá.
Cara, goleiros vai ser o que a gente vai mais quebrar a cabeça. Mas, tipo assim, Alisson. Alisson, a gente sabe que o Alisson, como titular, ali nos 90, 120 minutos, ele vai ser o titular, ele tem que ser o titular, é a melhor coisa que a gente tem. Alguém tem dúvida disso? Não. Agora, vai pros reservas. Irmão, a gente não tem goleiro reserva. O Ederson falhou, na minha opinião. O Bento falhou também. Só sobra convocar um Neneca, porque, na minha opinião, o Neneca, pelo menos ele vai estar lá pro pênalti, tá? Agora, o terceiro goleiro, o segundo goleiro, a gente não sabe. Não tem como. A gente tem que realmente ser dependente do Alisson e torcer pro Alisson não se machucar e pelo menos ter um Neneca ali no banco pra meio que catar um pênalti, entrar pra catar pênalti, né? Tem que ser isso, na minha opinião, né? Agora, irmão, na minha opinião, sei lá, bota o terceiro goleiro, o Fábio, por exemplo. Bota um Fábio de terceiro goleiro. Não sei. Mas enfim, pra mim, Alisson e Neneca, ou um Alisson e Fábio, tem que ter. Tem que ter um terceiro goleiro pra pegar pênalti, que a gente sabe que o Alisson não pega pênalti. Agora, a zaga é aquilo que eu falei pra vocês. As laterais vão ser o Wesley e o Danilo. Eu não acho que o Ancelotti vai sair muito disso, tá ligado? A outra lateral vai ser o Alexandro e o querido Douglas Santos, né? Calma aí que eu tô anotando aqui também, tá? Douglas Santos. Acho que esses são os 4 nomes da lateral, tá? Os 4 que vão jogar de lateral. E a gente vai ter os zagueiros, que vai ser o Militão, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Bremer. Agora, cabe ao Ancelotti. Quem que ele vai chamar dos outros zagueiros? Ele vai chamar o Léo Pereira? Ele vai chamar o Ibanez? Ele vai chamar mais um aí. Ele vai chamar mais um aqui. Nessa zaga. Ele vai chamar o Léo Pereira, o Ibanez. Aí eu acho que vai ficar por ele escolher, né? Mas eu acho que ele gostou mais do Léo Pereira do que ele gostou do Ibanez. Então eu botaria aqui o Léo Pereira. Obviamente, por ele estar na frente do Ibanez, na minha opinião, o Ancelotti tem isso na frente. Mas o Léo Pereira, de novo, é o terceiro zagueiro. Se algum dos zagueiros se machucou, ele vira o reserva, tá ligado? Enfim, eu acho que o Ancelotti gostou desse estilo do Léo Pereira ser um jogador que tem essa bola longa, beleza? Mas a zaga, pra mim, eu acho que vai ser isso, tá? Com Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro de titulares, tá? Agora o meio-campo a gente já sabe que vai ser o Casemiro e Bruno Guimarães, ninguém tem dúvida disso. Agora, a reserva, o Danilo tem que estar. O Danilo tem que estar. Ninguém tem dúvida disso, que o Danilo tem que estar. Tem que estar nessa reserva. Jogou muito bem mesmo. Todos os jogos, achei isso muito bom dele. O outro reserva provavelmente vai ser o Andrei Santos, né? O Ancelotti quer botar mais um volantezinho, né? Uns meio que pra conter, né? Um Andrei Santos ali. Eu acho que o Fabinho vai ser o reserva, na minha opinião, do Casemiro, tá? Eu acho que o Fabinho vai estar lá pra reserva do Casemiro. E eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu acho que o Ancelotti vai chamar o Paquetá também, tá? Eu acho que o Paquetá também vai ser chamado pelo Ancelotti. Só que eu acho que o Danilo ultrapassou o Paquetá na frente, tá? Eu acho que o Danilo ultrapassou o Paquetá na frente. Beleza? Eu não acho que o Paquetá esteja na frente do Danilo atualmente. Pelo menos para essas atuações do Danilo foram muito melhores que a do Paquetá. Mas eu acho que o meio campo vai ser Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo, Andrei Santos, Fabinho e Paquetá. Esse eu acho que vai ser o meio campo do Brasil, beleza? Agora, ataque, irmão. A gente já sabe que o Vini vai estar, o Rafinha vai estar, o Martinelli vai estar, tá ligado? A gente já sabe que o Luiz Henrique cravou a sua convocação, né? O Estevão também vai estar, tá ligado? A gente sabe que Vini, Rafinha, Martinelli, Luiz Henrique, Estevão vão estar. Matheus Cunha também é outro que, cara, querendo ou não, cravou já seu passaporte, né? Cravou a sua ida para a Copa do Mundo também. E agora vai vir aquela coisa, né? Eu acho, na minha opinião, que esses 15 minutos colocou o Endrick na Copa, na minha opinião. Eu acho que nesses 15 minutos que o Endrick colocou ele na Copa. Colocou ele na Copa sem dúvida nenhuma. Aí sobra mais dois
lugares para o Ancelotti convocar. Um deles vai ficar entre Igor, Thiago e Richarlison, na minha opinião. Ou vai ficar entre Igor, Thiago e João Pedro, tá? Eu acho que o Ancelotti vai ter nessas escolhas Igor, Thiago, João Pedro e Richarlison. Acho que o Richarlison tá atrás desses dois, tá? Mas eu acho que o Ancelotti vai ir de João Pedro, tá? Eu acho que o Ancelotti vai ir de João Pedro na frente do Igor Thiago, tá? Eu ainda acho que ele tinha que ir de Igor Thiago, tá? Eu ainda acho que ele pode ir de Igor Thiago, porque o Igor Thiago não foi mal, mas eu também não acho que ele foi absurdo. Pô, o Igor Thiago é muito melhor, tudo mais. Eu só acho que a gente precisa ter um atacante também com essas características que tem o Igor Thiago, tá ligado? O Igor Thiago, pra mim, é um centroavantezão, tá ligado? Centroavantezão de área. Coisa que a gente só tinha o Pedro. Mas o Pedro não tá nas melhores fases. Então, tipo assim, eu acho que tinha que convocar o Igor Thiago também pra essa posição. E, cara, convocando o Igor Thiago, o Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, 27, 28. Eu botei 28 nomes aqui, tá? Então a gente tem que cortar 2. A gente teria que cortar 2 aqui, tá? Então, no meio-campo, eu cortaria o Paquetá, por enquanto, tá? Ele pode cortar o Fabinho, mas por enquanto eu cortaria o Paquetá. Não com muita vontade, porque eu gosto muito do Paquetá, mas eu sei que ele tá melhorando agora com o Léo Jardim. Mas cortaria o Paquetá. E no ataque, eu acho que ele cortaria o Igor Thiago. Agora, eis a questão. Se ele fosse convocar o Neymar, na minha opinião, ele não ia convocar o Endrick. Ele não ia convocar o Endrick, talvez. Ou o Estevão ia de base. Porque, se você for olhar, a gente tem 2 pontas, que é o Vini e o Martinelli, pontas esquerdas. A gente tem 3 pontas direitas, que é o Luiz Henrique, que foi muito bem, e o Rafinha. Ele já disse, claro, que ele vai convocar o Rafinha. Ou seja, o Estevão vai acabar rodando nessa rotação para levar o Neymar. Eu acredito eu. Por quê? Porque o Estevão e o Luiz Henrique, o que ferrou o Estevão, na minha opinião, foi o Luiz Henrique ir tão bem como ele foi, na minha opinião. O Estevão foi muito bem mesmo. Pra mim, o Estevão foi absurdo. O Estevão não, o Luiz Henrique, desculpa. O Luiz Henrique foi muito bem nessa data FIFA, ao ponto de, cara, na minha opinião, o Luiz Henrique pode estar na frente do Estevão na hora de chamar alguém pro banco ou de titular. Rafinha se machucou, bota o Luiz Henrique, na minha opinião. Por mais que eu gosto muito do Estevão, tá ligado? Eu acho o Estevão absurdo. Só que vocês percebem que a gente tem 3 pontas. A gente tem Luiz Henrique, Estevão e Rafinha. Eu sei que o Rafinha pode fazer a ponta esquerda, pode fazer o falso 9. Eu acho que o Ancelotti vai até tentar explorar isso nele. Porém, a gente tem 3 pontos direitos. Ou seja, se ele for cortar alguém, e pode ser que ele nem corte o Igor Thiago, ele corte alguém desses 3, tá? Então eu não ficaria surpreso se ele cortasse um desses 3. Pra botar o Igor Thiago ou pra botar o próprio Neymar. Beleza, rapaziada? Essa é a minha opinião dos 26 que ele chamaria, beleza? A informação que o Ancelotti usa aqui é errada e tudo mais. Querendo ou não, eu acho que, tipo, o foda é isso, mano. Ele tá tentando desfrutar das melhores posições que ele tem, que são as pontas. E querendo ou não, gente, a melhor coisa que a gente tem atualmente no Brasil são as pontas, tá ligado? Aí a transição. Porque a gente tem o Endrick, que é muito rápido, a gente tem o Vini, que é muito rápido, a gente tem o Luiz Henrique, o Rafinha, que são muito rápidos. Então, tipo assim, querendo ou não, a gente tem que jogar na transição. A gente não tem mais um meio criativo que a gente teve. E o futebol, hoje em dia, pra jogar com meio assim mais povoado, você precisa ter uns meios criativos. Eu não acho que ele vai botar uma 4-3-3 com Casemiro, Bruno Guimarães e mais um, Paquetá, o Neymar ali improvisado. Não, acho que ele vai fazer isso. Porque você vê que o time dele é melhor recuando. Ele gosta muito desse time recuado jogando na transição. Isso tem dado certo, tá? Contra a França deu certo. Em alguns momentos o Brasil podia ter feito um gol com o Rafinha, com uns outros ali. E agora também foi. O primeiro gol do Danilo, transição. O segundo gol agora, o terceiro gol, desculpa. O Endrick também. Transição pro Martinelli ali, ponto.
Muito bom, mano, pra mim. Essa foi a coisa. Só que, tipo assim, é aquela coisa, o Brasil não vai se impor no adversário. Não vejo isso errado, porém é arriscado às vezes, tá? Porque você pega uma seleção forte que nem a França, a gente tem que ser clínico. Tem que ser.